Graças a Deus. Cumprimento a todos nesta noite com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Meus queridos irmãos, é um prazer estar aqui com vocês nessa festa maravilhosa, para juntos tributar a Deus a honra, a glória e o louvor. Me alegro também em saber que o Senhor nosso Deus tem dado mais um ano de vida para este vocal, a qual se saiu muito bem nas suas apresentações. Foi uma benção, confesso que fiquei emocionado e eu glorifico a Deus por esses 40 anos de existência desse vocal lírio suave. Que Deus abençoe na sua infinita bondade, derrame da sua graça, do seu poder, porque o Senhor, Ele já se faz presente aqui neste lugar. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Israel, coordenador desta área. Louvo a Deus também pelo convite. Eu estava em viagem quando ele me convidou para estar ministrando aqui nesta noite. É pela primeira vez que estarei ministrando aqui nesta noite. Confesso que eu estou um pouco nervoso. Antes de sair de casa, eu até falei para minha esposa: meu bem, intercede por mim, ore por mim, porque não é fácil, irmãos, pregar na frente de um homem que tem um conhecimento profundo. E a gente ouve por aí, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas comentando do pastor Israel Lucas, glória a Deus. Mas eu já pedi a ele aqui para interceder por mim, glória a Deus, aleluia. E eu creio que Deus nos dará uma palavra. Louva a Deus pela vida dos Gideões. Faço parte desse grupo especial que tem incendiado Caxias. Que Deus abençoe a mocidade também, as crianças e toda a igreja coordenada pelo pastor Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que o nosso Deus tem uma palavra para nossas vidas nesse dia. Aleluia. Me congrego ali na área de número 29, coordenada pelo pastor Joel. Estamos em festa também ali no residencial Vila Paraíso. E é festa para todo lado. E só tem um ser que não está alegre, é o diabo. Mas ele é derrotado pelo poder do sangue do Cordeiro. Quantos acreditam assim, levante a mão e adore o Senhor. O texto escolhido para a ministração é no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Muitos pregadores passaram por aqui pregando esse mesmo texto, citando a mesma temática dessa festa, e creio que Deus nos dará a porção da palavra. Deus vai falar nesta noite por meio, mais uma vez, desse texto. Capítulo 12 e o versículo de número 2, estarei lendo mais uma vez com os irmãos, em o nome do Senhor Jesus, que diz assim o texto: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto de Romanos, no capítulo de número 12, vai nos trazer inúmeras reflexões para nós nesta noite meditar. Mas uma delas que me chama bastante atenção é a forma com que Paulo escreve para a igreja de Roma. Nós entendemos que na época de Paulo, ele já tinha a preocupação para instruir a igreja a forma em que eles poderiam se apresentar diante de Deus naquela nação que era Roma. E a Bíblia já nos diz no capítulo 12 e no versículo 1, nós vamos ver que
a preocupação de Paulo era apresentar uma igreja diante do Senhor com perfeição, um louvor, uma adoração, para que pudesse ser recebida diante de Deus. Ou seja, Paulo, ele queria que a igreja tivesse a atenção na sua liturgia de se apresentar diante de Deus. Ou seja, Paulo estava preocupado porque ele não queria ver que a igreja pudesse desfalecer na sua caminhada. Porque quando Paulo escreve para os romanos, nos traz o entendimento que Roma, ele era um país, uma potência de grande importância, um país a qual tinha suas fileiras de exército numerosos e estava ganhando muito território. Mas Paulo tinha a convicção que a igreja, ela deveria também crescer naquele lugar, porque o evangelho não tem fronteira. Independentemente das crises de guerra e rumores de guerra, a palavra do Senhor haveria de ser apresentada e o nome do Senhor haveria de ser, aleluia, glorificado. Mesmo naquele império, Paulo sabia que o nome de Deus deveria ser glorificado, e ele começa dizendo no capítulo de número 12: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo com tanta clareza, com tanto firmeza, para que os irmãos pudessem se apresentar diante de Deus e não desfalecesse, mas acreditasse no poder soberano do Senhor. Ou seja, aqui nós aprendemos uma forma que Paulo estava trazendo tanto para aquela época como para os dias atuais. Nós somos uma geração que foi levantada por Deus para desbravar o inferno, aleluia, e não se curvar diante da dificuldade. Portanto, nesta noite eu já convido você a se apresentar diante de Deus, aleluia, como um sacrifício vivo, aleluia. Começa a falar com o Senhor teu Deus agora, começa a contar para com Ele neste momento, porque certamente ainda nesse culto, quem sabe o avivamento vai pairar sobre as nossas vidas e vamos começar a ser cheio do Espírito Santo, a falar em outras línguas, quem sabe até profetizar conforme o decorrer do texto da mensagem, porque o objetivo de Deus por meio de Paulo, ao escrever aos romanos, é que eles tenham a mente focada em Cristo Jesus. Por isso Paulo começa escrevendo dessa forma. É como se fosse, pastor Israel, uma petição, um desejo, para que ele se apresentasse com perfeição. Aleluia. E eu já me alegro nesta noite, porque o pastor disse o seguinte para mim. Eu disse, olha, na hora que eu pegar o microfone, eu vou falar para os gideões também se apresentar dessa forma, porque a liturgia, a organização, os passos, irmãos, foi algo tudo bem ensaiado. Eu estava observando quando a irmã começou a louvar, e ao término da participação da irmã louvando com o microfone, foi o tempo suficiente para as irmãs se sentar e ela ir na frente e reger. O que é isso? Isso é adoração com perfeição, isso é graça, aleluia, é o poder de Deus, aleluia, em nosso meio. Se você acredita nisso, dá glória ao nosso Deus. Quando nós saímos do capítulo 12, ao iniciar o verso 1 para o verso 2, nós entendemos a temática dessa festa, que traz o tema mente renovada, mulher transformada. E o capítulo 12, o verso 2, começa dizendo assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E é lindo isso, porque às vezes nós nos acomodamos com este mundo, somos satisfeitos e às vezes deixamos de buscar o melhor, que é a presença de Deus.
Então Paulo ele vai deixar agora com tanta clareza, dizendo para a igreja de Roma, para que eles não vos conformeis, não fica satisfeito apenas, aleluia, com o momento que vocês estão vivendo. É como se ele falasse, mas buscam mais, porque quanto mais você busca, mais vocês vão adquirir. É como se fosse, aleluia, um garimpeiro procurando ouro. Quanto mais ele escavaca, mais ele tem chance de encontrar a mina. Assim é o povo de Deus. Quanto mais nós adorar, mais a manifestação do Espírito Santo de Deus. Aleluia, você não ouviu errado. Quanto mais você adora, mais a glória desce. Quanto mais você busca, mais o poder do Senhor se revela em nosso meio. É 40 anos de existência, não é mera coincidência, é o poder de Deus que se aperfeiçoa neste lugar. 40 anos de existência tem se passado, e se eu fosse perguntar a você nesta noite, aleluia, quantos começaram contigo e já não estão mais aqui, mas você permanece firme, sabe por quê? Porque você não se conforma com este mundo, aleluia. Diga para essa pessoa que está ao teu lado, não se conforme com este mundo. Oh glória. Porque quando nos conformamos com o mundo, nós não valorizamos aquilo que Deus tem para nós. Quando nós nos conformamos com o mundo, nós não doutrinamos a nossa casa. Quando nós nos conformamos com o mundo, nós não discipulamos dentro da nossa casa. Quando nós nos conformamos com o mundo, deixamos de ser exemplo para os nossos filhos. Quando nós nos conformamos com o mundo, perdemos a essência da adoração. Aleluia. Por isso que nesta noite eu vos trago esta mensagem: não vos conformeis com este mundo, aleluia, mas se alegre na presença de Deus. Tenha prazer na presença de Deus, seja convicto na presença de Deus, porque Deus é maior e certamente nos dará vitória. A Bíblia Sagrada diz no capítulo 8 de Daniel, ou melhor, capítulo 1 e o verso 8 de Daniel, quando eles foram levados de cativo de Israel, a Bíblia diz com tanta clareza que antes que ele chegasse em Babilônia, aqueles jovens propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Eu posso ver quando Paulo escreve no capítulo 14, ou melhor, no capítulo 12, o verso 2, não vos conformeis com esse mundo. Eu me lembrei desse texto, porque Daniel, ele propôs no seu coração: olha, nós não vamos nos contaminar, por mais que ele nos ofereça as coisas a qual nós não tenhamos lá em Israel, mas a nossa alegria, a nossa força vem do Senhor. Nós vamos nos conformar com a presença, aleluia, e aonde estiver a presença de Deus, nos alegramos. É como se Daniel falasse para o Sadraco, Mesaque e Abednego: olha, nós vamos permanecer firme, porque o nosso Deus é que nos sustenta. Eu trago esse exemplo para vocês nessa noite, porque há muitas coisas que o mundo nos oferece, e muitas das vezes nós deixamos de olhar para a cruz e começamos a olhar para o mundo, e quando olhamos para o mundo, deixamos de servir a Deus. E é por essa razão, meus queridos irmãos, que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai. Acredita que Deus tem o poder de mudar a história. Acreditar que Deus pode fazer com que o impossível se torne possível em nossas vidas. É acreditar no novo. No capítulo 3 de João, a Bíblia Sagrada faz menção, a partir do verso de número 3, de um homem chamado Nicodemos.
E quando Jesus começou a pregar para ele, o próprio Jesus disse que havia necessidade de nascer de novo, havia necessidade de compreender as coisas do céu, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui nós observamos, vemos a necessidade de uma transformação. Oh, glória a Deus! E isso, meus irmãos, igreja do Senhor, é necessário que aconteça na nossa vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se ainda que seja necessário para eu adquirir a minha salvação, para que eu possa entender que o céu é a minha morada, eu preciso nascer de novo, pois eu vou abraçar essa oportunidade. Foi isso que Paulo está transmitindo, é isto que Paulo está dizendo no seu capítulo 12, o versículo 1, ou melhor, o versículo de número 2: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai pela renovação do entendimento. Anos se passaram e vocês continuam aqui. E a gente já vê que dentre essas irmãs, algumas têm o cabelo já branco. Glória a Deus. Quantos anos se passaram, mas vocês ficaram firmes, auxiliando, ajudando, orando, jejuando. Oh, glória a Deus, quanta história mais bela do que a outra. Oh, glória a Deus, o tempo vai passando e vocês não vão esfriando não, pelo contrário, vocês vão sofrendo a transformação pelo poder da palavra. Cada ano que se passa mais crente, cada ano que se passa mais convicto da salvação. Quanto mais se aproxima, mais aguarda o arrebatamento. Oh, glória a Deus. E tem uma promessa para nós. A Bíblia diz que o mesmo Paulo agora, em Tessalonicenses, no capítulo 4, o verso 16 em diante, ele vai dizer: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aleluia, esta é a promessa. 40 anos se passaram, mas tem uma eternidade que vos aguarda no céu. E essa eternidade, meus queridos irmãos, é ao lado de Cristo Jesus. E Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20 já diz: eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e serei contigo, tu comigo. Olha o mistério de Deus aí. Se tem alguém que não é crente, já vai pensando nisso. Deus tem promessa, Deus tem algo para falar ao teu coração. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu pergunto para vocês nessa noite: quantos altos e baixos já passaram? Desânimos, crise, aleluia. Motivo tiveram de sobra para desistir. Problema na família, crise emocional, mas sempre foi pautado que o melhor é fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é infalível. Olha o que Paulo diz: ela é boa, a vontade de Deus. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus, ela é perfeita. Aleluia. Ou seja, independentemente do que vocês passaram, para que se comemora 40 anos, o importante é estar de pé, servindo e contribuindo para o reino do céu, servindo e contribuindo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Meus queridos irmãos, quando Paulo está escrevendo no seu capítulo 12 dessa carta, do versículo 1 até o versículo de número 8, nós temos uma lição.
Eu louvo a Deus porque quando o pastor me enviou esse tema, eu disse comigo mesmo: Deus tem algo a tratar, a revelar para com esta igreja. Por quê? Porque é um tema que nos molda, irmãos. E aqui nós aprendemos que não tem super crentes. Quanto mais tempo de crente, mais você precisa ser remodelado. Quanto mais tempo de servindo a Deus, mais você é necessitado dele. Aleluia. Quanto mais tempo que você está na casa do Senhor, mais você sente a necessidade de vir servir ao Senhor, de vir cultuar a Deus, de vir servir a Ele, de vir buscar a presença dEle. Aleluia. Isto é maravilhoso, porque Deus, Ele se manifesta em nosso meio, e quanto mais eu preciso, mais eu busco, mais eu corro atrás dele. Tem crente que pensa que pelo muito tempo de crente acha que não precisa mais vir na escola bíblica. Tem crente que pensa que pelo tanto de tempo de crente já não precisa participar do círculo de oração. É engano seu, irmãos. Quanto mais crente você é, mais você precisa da presença de Deus. Quanto mais tempo de crente você tem, mais você precisa descer na olaria. Quanto mais tempo de crente você tem, você pode até se sentir já preparado, mas é esses preparados que Deus quer usar para instruir aqueles que ainda não é, para aqueles que ainda não são. É por isso que você tem que estar na igreja, tem que buscar a Deus na igreja, porque é aqui na igreja que além de você se fortalecer, você leva o fortalecimento para sua casa, para alguém que você topa na rua necessitando de uma palavra, para alguém que precisa ouvir umas verdades, e tem muitos que já não falam elas, mas aqui tem crente que não abre mão da sua chamada e nem tampouco do seu ministério, independentemente do espaço de tempo que você já está servindo a Deus, mas você sente a necessidade de buscar a presença dele, de estar ao lado dele, de viver com ele, de sentir a presença dele, de glorificar o nome dele, de sentir ele na sua vida. E isso é fundamental na vida do crente. Às vezes tem pessoas que precisam de uma mãozinha, de uma ajuda, que precisa de um empurrãozinho. Você pode até pensar comigo, mas tanta ajuda que eu já fiz, mas tanto empurrãozinho que eu já dei para tentar animar a irmã, para tentar animar o irmão, e parece que quanto mais eu oro, parece que quanto mais eu tenho lutado, mais se torna difícil. Eu gostaria que você meditasse no capítulo 12, porque quando nós vamos ver aqui Paulo dizendo, olha a parte B do versículo: glória seja dada ao nome do Senhor, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero citar um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no capítulo de número 4 do livro de João, e o versículo de número 10. A Bíblia diz logo no verso de número 1, ou melhor, no versículo de número 10, glória a Deus. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e a quem é que lhe pede água para beber, você me pediria e eu lhe daria água viva. Essa história se reflete na vida de uma mulher que não tinha perspectiva de vida, que diante da sociedade ela estava rejeitada, já não tinha mais crédito, já não tinha mais possibilidade, aleluia, nem desejo de servir a Deus. E às vezes nos deparamos com situações da mesma forma, encontramos pessoas cabisbaixo, pessoas oprimidas, e aí é o tempo de crente que você tem, é que vai dizer se você tem coragem de pregar, se você tem coragem
capacidade de fazer a obra, porque a Bíblia diz que essa mulher morava numa cidade cujo nome era Sicá, e Sicá era uma herdade de Jacó, que foi dada para o seu filho José, e a Bíblia diz que Sicá ficava dentro de Samaria, e os judeus, quando iam da Judeia para a Galileia, pegava uma embarcação pelo mar, para não passar em Samaria, mas a Bíblia diz que no capítulo 4, o versículo de número 3, Jesus disse: eu irei da Judeia para a Galileia, e é necessário que eu passe em Samaria. Qual era o objetivo de Jesus? Era trazer a salvação para aquela mulher que estava a mercê, que não tinha perspectiva de vida, que estava, aleluia, desprezada por muito, mas pelo olhar de Jesus, ela era lembrada. E não foi o tempo de Jesus, de crente, que fez com que aquela mulher ouvisse a palavra de Deus e aceitasse, mas foi o desafio que ele fez. Ou seja, não precisa falar muita coisa, o tempo de crente que vocês têm é suficiente sim, mas tenha que ter a chama do Espírito Santo para continuar pregando e anunciando dentro da tua casa, no meio da tua parentela, aleluia, na rua que você mora. Apresenta Cristo Jesus, porque Ele tem algo para fazer para com as nossas vidas. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E quando Jesus olha para aquela mulher e pede: me dá de beber, ela começou a julgar: como tu, sendo judeus, me pede de beber? Às vezes a gente está pregando, está anunciando, está indo buscar aquela irmã que parece que quanto mais a gente luta por ela, mais ela acha que é merecedora e só vem para a igreja se você for lá. Jesus disse: mulher, dessa água que tu bebe tu vai ter sede, mas da água que eu te der tu nunca mais terás sede. Aleluia. Não precisa fazer muito, é só apresentar a palavra de Deus. Aleluia. Esse é um desafio, glória a Deus, que Jesus colocou no teu coração nesta noite. Aleluia. Mente renovada, mulher transformada, precisa ter a mente de Cristo. Aleluia. Jesus poderia ignorar aquela mulher do capítulo 4 e deixar ela para lá, mas ele disse não. Aleluia. Ele decidiu ir mais além, dizendo para ela: da água que tu bebe tu vai ter sede, mas da água que eu te der tu nunca mais terás sede. E aquela mulher disse: Senhor, pois me dê desta água, para que eu não volte mais ao poço e busco água. E ele disse: pois então vai, chama o teu marido, porque eu vou abençoar a tua vida. Ela baixa a cabeça e entende consigo: eu não tenho marido, o que eu vou dizer para ele? E ela tem coragem de confessar e diz: eu não tenho marido. E ele disse: olha, disseste bem, porque tiveste sim, que o que eu tenho agora não é teu. Aí ela já entende: vejo que tu és profeta, o negócio é diferente. Aleluia. E ela começa agora a entender o mistério de Deus, a compreender a situação, porque Deus é infalível e tem o poder para transformar. Pregue, anuncie. Eita, ora. Não tem desculpa. Ela até tentou desdobrar a Cristo, essas são as minhas palavras. Ela até tentou mudar a história, porque tem crente que é assim: é uma febre, não vai para a igreja, é uma chuva, não pode molhar o cabelo. Escuta aqui, é 40 anos de existência, altos e baixos aconteceu. Aquela mulher também disse para Jesus: Senhor, o nosso lugar de adoração é no monte, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Lá não vai, porque é uma intriga. Tem crente que inventa moda e desculpa para não vir para o culto de doutrina. Tem crente que inventa moda e desculpa para não vir na EBD. Mas nesta noite, assim como Jesus falou para aquela mulher, dizendo: mulher, a hora vem, a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. É 40 anos de existência no poder, na presença, na graça, e não vale a pena nós desistir, porque o céu é a nossa herança. Você acredita nisso? Você acredita nisso, que o céu é a nossa herança? Ele nos aguarda.
O céu nos aguarda, meus queridos irmãos. Aleluia. Precisamos ter a mente transformada. Precisamos ter a mente renovada. Precisamos ter a convicção naquilo que Deus tem para conosco. Precisamos entender qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Eu louvo a Deus, porque se não fosse esses 40 anos de existência, o que seria dessa nova geração? Aleluia. Porque muitos já não oram mais, muitos já não têm o desejo de dobrar o joelho, aleluia, pelas madrugadas. Muitos estão preocupados com tantas coisas, aleluia, estão mais diferentes que Marta. Pelo menos Marta estava preocupada em servir a Cristo com o alimento, aleluia. Embora ela disse para o próprio Jesus: não te importa que te sirva só, sendo que Maria está aos teus pés, aleluia. Então Jesus disse: Marta, além de tu estar ansiosa e afadigada com muitas coisas, porém Maria escolheu a boa parte. Essa geração poderia estar pelo menos afadigado, oh glória a Deus, ou preocupado em servir a Jesus com alguma coisa, mas estão andando muitas das vezes desapercebido. Mas a Assembleia de Deus em Caxias, aleluia, tem pregado a tempo e a fora de tempo, anunciado que Jesus Cristo tem o poder para curar, restaurar, libertar, e a glória de Deus é sobre esta igreja, porque ela está debaixo de uma promessa. Ela está debaixo de uma promessa. Pregador, que promessa é essa? A Bíblia Sagrada deixa com tanta clareza em Mateus capítulo 16 e o versículo de número 18, a parte B, deixa dizendo o seguinte: que as portas do inferno não prevalecem contra esta igreja. Mas o que é isso? É o segredo de adorar e servir. Quanto mais buscamos e adoramos, o nome do Senhor é glorificado. Queridos irmãos, vale a pena servir. Talvez vocês oraram muito pelos vossos filhos. Talvez muitos deles não deram ouvido, mas isso não impediu de vocês continuar orando. Mas eu quero dizer para vocês nesta noite que tem uma recompensa. Deus, Ele ouve cada oração, cada lágrima, cada pedido, e o tempo de Deus vai se cumprir. Talvez o tempo de Deus não é o seu tempo, porque Deus faz grandes coisas, e eu quero trazer um pequeno testemunho. Tem uma irmã da nossa igreja, no Tamarineiro, ela passou 40 anos orando pelo seu filho Isaac, irmão do missionário Ivan, e ele não queria saber de Deus, ele não queria saber do Evangelho, mas isso não impediu dela orar, dela buscar, dela pedir a Deus. 40 anos se passam, e ela todo ano no aniversário dele, ela dava um almoço, e ele chegava bêbado, às vezes drogado, e ela dava um banho nele, cuidava dele, a irmã dele fazia tudo por ele, e às vezes ele nem sequer conseguia comer, mas ela cantava os parabéns, ela chorava. E um dos aniversários que ela fez, ela me convidou, e eu fui junto com o missionário Ivan. E estando lá, quando ele chegou, o Isaac, nós começamos a orar por ele e fizemos o apelo. E após 40 anos de oração da sua mãe, ele levantou a mão e disse: eu quero servir a Jesus. Oh, glória a Deus. Ei, jovem mocidade, valorize. Aleluia, nós estamos longe de chegar perto. Valorize cada oração. Valorize o conselho do pai, da mãe. Valorize, aleluia,
porque mais tarde você vai entender o valor. Oh, glória a Deus. Mais tarde vocês vão entender o valor. E quando eu fui convidado para pregar ali, eu esqueci o nome da congregação do Tamarineiro, o missionário Anselmo, que é o dirigente de lá. Deciliar, muito bem. Quando eu chego lá, o porteiro me abraçou. Oh, glória a Deus. E me deu a paz do Senhor. E eu assim olhando, eu vi que era o Isaac, todo de terno, todo bonito. Eu disse, valeu a pena. 40 anos de oração, 40 anos intercedendo por aquela vida, clamando, chorando, gemendo, mas a oração foi respondida no tempo de Deus. Então, não se envergonhe, mas antes, meus queridos irmãos, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com o que ele vos apresenta. É isso que o texto diz. Mas transformai-vos pela renovação. Acredite, continue perseverando, continue buscando a presença de Deus, porque vai chegar o tempo em que você vai dizer, valeu a pena, aleluia, valeu a pena permanecer fiel. Oh, glória a Deus, valeu a pena ser chamado a atenção naquele dia que eu cheguei tarde, valeu a pena, aleluia, eu me preparar, me organizar, porque aqui é apenas um ensaio, mas quando nós adentrar os portões celestial, as portas do Cordeiro, a Bíblia diz, queridos irmãos, que lá vai ser muito bonito, aleluia, mas só vamos triunfar se permanecermos fiel. Fique de pé por bondade. Glória a Deus. O tempo já passou, irmãos, mas eu gostaria de orar em especial por este lugar. Aleluia. E dizer que vocês estão de parabéns. E dizer também que vale a pena ser crente. Glória a Deus. Não deixe de orar pela sua liderança. Glória a Deus. Não deixe de orar pela sua liderança. Glória a Deus. Não deixe de orar pela sua liderança. Continue orando. Continue intercedendo. Mulheres, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Continue orando pelas vossas casas. Continue orando pelos vossos filhos. Continue orando pelos vossos esposos. Continue orando pelo ministério. Continue orando, porque tudo isso vale a pena. Tudo isso vale a pena. E não pense você, como eu disse no decorrer da mensagem, não é a quantidade de tempo que faz você ser mais crente que o outro. Aleluia. Não. É a certeza e a convicção que herdaremos o céu. Quanto mais tempo que preciso for passar, passaremos, mas acreditando que Deus é fiel para fazer o milagre. Amém? Antes de orar por vocês, pela igreja, se tem alguém em nosso meio que ainda não aceitou Jesus, eu quero convidar você aqui à frente. Venha, porque Deus tem uma palavra, Deus tem uma vida nova para você. Aleluia. Essa transformação que Paulo fala no capítulo de número 12, ela pode acontecer na sua vida se você acreditar. Ela pode acontecer na sua vida se você der crédito a esta palavra. Venha aqui à frente, você que ainda não fez a sua decisão. Venha depressa. Eu posso ouvir um barulho de glória? Aleluia! Aleluia! A primeira pessoa já veio. Cadê a segunda pessoa? Aleluia! Sabe o que é isso? É o efeito da oração. Aleluia! 40 anos
Deus. Vale a pena, minhas irmãs. Continue orando. É mais uma vida. Oh, glória a Deus, uma ovelha que precisa ser cuidado pela ovelha. Vocês são ovelhas lindas, maravilhosas. Aleluia. Cadê a segunda pessoa? Venha depressa. Aleluia. Jesus te chama. Jesus quer renovar a tua vida. Jesus convida. Venha. Oh, glória. Aleluia. Onde você me chamava. Aleluia. Deus tem promessa. Esperei. Cadê a segunda pessoa? Que me pediu, aleluia, Jesus. mas você não foi. Levanta aí agora. Onde é que você tenha está? coragem. Aleluia. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas e se esqueceu de mim. Mas se de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar. Aleluia, onde você Jesus. Buscava, eu ia te eu também convido você, meu que precisa fazer uma reconciliação ainda hoje, num santo lugar, porque Deus tem promessa. Cadê a primeira pessoa também que quer se reconciliar? Não demora não, nós estamos em festa. A presença de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui. Aleluia, Ele já pagou o preço pela tua vida. Venha, você que precisa se reconciliar, você que precisa, aleluia, ter o renovo com o Senhor nesta noite. Se a tua aliança foi quebrada, já não ouço mais a sua e você parou na caminhada, você não tem mais tempo. Hoje é noite de reconciliação. Venha depressa. Cadê a primeira pessoa que quer se reconciliar? Aleluia. Cadê a primeira pessoa? Venha. Aleluia, Jesus. Ainda vou estar. Glória a Deus. Onde você vamos orar, vamos orar. Eu peço que a igreja estenda as mãos para cá nesta noite. Aleluia, Jesus. Querido Deus e eterno Pai, aqui está essa vida, Senhor, que publicamente está confessando o Senhor como Salvador da sua vida. E como ministro do Evangelho e pregoeiro da Tua Palavra, eu te peço que escreva o nome dela no livro da vida, Pai eterno, e que a partir desse dia, assim como a Tua Palavra foi pregada, a mente dela seja renovada, a vida dela seja transformada, e que ela possa fazer parte agora desta igreja. Aleluia, igreja esta que vai morar no céu. Meu Deus, sê com ela, dê força, dê graça, que ela possa ter o desejo de cultuar, servir ao Senhor, ó Pai querido, pois assim nós oramos apresentando esta vida, e toda a igreja diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Dê um abraço na irmã, por favor. Ainda de pé, por bondade, eu vou orar por a igreja e orarei também pelo vocal. Glória a Deus. Nós estamos em festa, irmãos. É motivo de alegria. Aleluia. É motivo de festejar. Oh, glória a Deus. Porque a Bíblia diz no capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Mais uma. Não, eu quero ouvir um glória aí. Eu quero ouvir um glória. Aleluia. Minha vida por você. Aleluia, Jesus. Mais uma vida. Aleluia. Tão longe. A porta da graça está aberta. Filho, eu inspirei o compositor. Fiz essa canção nos lábios do cantor só pra te dizer. Te amo você. Olha o que Deus te diz aí, ó. Escute, você que está afastado, você que se encontra desviado da igreja, venha depressa. Jesus te ama.
sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Querido, maravilhoso Deus, aqui está essa vida, Pai, que publicamente te confessa ao Senhor, aceitando como Salvador da sua vida pessoal. Escreva o seu nome no livro da vida, Pai, e que ela possa permanecer crescendo e aprendendo do Senhor. Ah, Senhor Deus, faça isto nesta noite, pois nós a Ti oramos e apresentamos no nome santo e poderoso de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, oro agora também apresentando esta igreja, em especial esse vocal que nessa data comemora seu 40 anos de existência. Deus, dê força a cada irmã, dê força, Senhor, ó Pai querido, para que ambos peleja e continue servindo, e continue adorando, e continue tributando a glória e o louvor que é devido ao Teu santo nome. Querido e amado Deus, continue fortalecendo. Eu estendo as minhas mãos em direção a este vocal, e tudo que te peço, meu Deus, é que o Senhor seja glorificado. É mais vida? Oh, glória a Deus, pode ir encostando, aleluia, porque se preciso for, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar intercedendo. Ei, desviado, vem logo, porque a oportunidade ainda é agora, a porta da graça está aberta. Meu Deus, continue, em o nome poderoso de Jesus, nós oramos, apresentando, ó Deus, mais uma vida que se rende diante de Ti. Escreva o nome dela no livro da vida, Pai, e sela com Teu sangue, garantindo o livramento, garantindo a Tua bondade, o Teu amor. Jesus, naquele grande dia, nós vamos nos alegrar na Tua presença, porque enquanto o vocal completava ano, as vidas eram transformadas, pessoas te aceitaram e o Teu nome foi glorificado. Querido Deus e bondoso Pai, continue nos abençoando. Assim eu oro e pela fé agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem adorar? Continue adorando.